E aí galera, tudo certo? Aqui é o Rafael e hoje estou trazendo no meu novo canal uma videoaula. Vai ser a primeira videoaula do canal e eu espero que eu possa ajudar vocês com essa videoaula. E como vai ser minha primeira videoaula, vai ser um pouco complicado falar assim, mas eu tô por dentro do conteúdo, não se preocupem. Eu vou poder ajudar vocês numa boa. Quem já me conhece de outros canais, eu faço parte de outros, já fiz parte de outros canais. Inclusive eu tenho um blog só que é sobre outros assuntos, mas eu não vou entrar aqui em detalhes. Então vamos ao que interessa, certo? Mas primeiro, só quero avisar, esse canal é novo, como eu havia dito. E se você gostar do vídeo, por favor, não se esqueça já logo de cara de curtir, favoritar. E se você quiser, se inscreva no canal que vai ter novas videoaulas aqui no meu canal. Então isso vai ajudar bastante a eu continuar fazendo videoaulas, porque fazer videoaulas pra ninguém assistir é meio complicado, né? Porque ontem eu passei 5 horas, mais ou menos, 4 horas montando essa aula aqui e estudando a mais do que eu já sabia pra poder dar essa aula pra vocês. Então como base foi usado o livro Guyton e Hall, Fisiologia Humana, para essa aula. E deixo logo de cara claro que esta minha videoaula não vai repor de jeito algum o livro. Então não se esqueçam, assistam a videoaula e peguem o livro para ler. Se vocês não tiverem, dá um jeito de conseguir o livro, porque o melhor jeito de estudar é com o livro. Essa videoaula aqui é para dar uma ajuda mesmo para vocês. Se vocês estão com dúvida em alguma coisa, essa é a minha intenção, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar aqui. A unidade 1, Introdução à Fisiologia, a célula e fisiologia geral. A gente vai começar pelo capítulo 1, Organização Funcional do Corpo Humano e Controle do Meio Interno. Nesse capítulo a gente vai falar um pouco sobre o que é o meio interno, sobre como o corpo funciona no geral, porque isso a gente vai tratar, lógico, durante todo o tempo no livro, né, todos os capítulos do livro. E a gente vai falar um pouco mais sobre as células também aqui no início da nossa videoaula. Então lembrando que todas as imagens que tiverem aqui foram pegas do livro Guyton e Hall, Fisiologia Humana, edição 11. Eu tentei usar a 12ª edição, mas eu não tenho a 12ª. Aí eu tentei pegar alguma versão digital, mas eu não achei também versão digital em português. E eu quero só deixar um aviso, claro que desculpem, eu tô demorando muito, mas eu tenho que dar esse aviso. Às vezes talvez eu troque alguns acentos nas palavras, eu troque o acento. Por exemplo, eu vou falar sobre a homeostásia, que a homeostásia na fisiologia, ela é um dos princípios da fisiologia, é o que a fisiologia tenta encontrar. A fisiologia trabalha, se encarrega de ver como é o funcionamento do corpo humano e também tentar chegar à homeostásia, que eu vou explicar pra vocês. Só que eu posso falar às vezes homeostasis. Então, por quê? Porque eu estudei em espanhol. Então eu estudei pelo livro todo em espanhol, o livro inteiro de 1000 páginas, eu acho, eu estudei em espanhol. E agora eu tô estudando em português. Então eu espero que eu não erre nenhuma palavra. Já vou deixando isso bem claro aqui pra vocês, pra se vocês ouvirem eu falando errado, não achem que é o jeito certo. Vamos lá, vamos ao que interessa. Qual é o objetivo da fisiologia? O objetivo da fisiologia é explicar os fatores físicos e químicos que são responsáveis pela origem, desenvolvimento e progressão da vida. Também a fisiologia se encarrega, como é que diz, de explicar os fatores físicos e químicos que são responsáveis pela origem, desenvolvimento e progressão da vida. Ela tenta achar a homeostásia, o equilíbrio do corpo, o equilíbrio do funcionamento do corpo humano. Tanto o corpo humano como de outros seres vivos, como plantas, bactérias, micro-organismos, de tudo. Desde uma simples bactéria até o nosso complexo corpo humano, ela se encarrega de estudar tudo isso. A fisiologia se divide em fisiologia viral, fisiologia bacteriana, fisiologia celular, fisiologia vegetal, fisiologia humana e diversas outras subdivisões. Nós vamos tratar sobre a fisiologia humana, que é o nosso foco principal desta videoaula. Fisiologia humana. Na fisiologia humana buscamos explicar as características e os mecanismos específicos do corpo humano que fazem dele um ser vivo. Então, como eu disse, a fisiologia trata de entender as funções humanas, como nós podemos nos manter vivos através do nosso corpo, como ele trabalha para que tudo ocorra corretamente, e sobre a homeostásia, que nós vamos falar um pouco mais à frente.
As células como unidades vivas do corpo. Para quem já sabe, para quem estudou biologia e sabe que as células são a nossa unidade funcional do corpo. Então, a gente tem aqui a unidade viva básica do organismo é a célula. Cada tipo de célula está especialmente adaptada para realizar uma ou algumas funções determinadas. Por exemplo, as hemácias, galera. As hemácias, elas são responsáveis de levar o oxigênio para os tecidos. As hemácias são nossos glóbulos vermelhos, para quem não sabe. Também pode ser chamado de eritrócitos. As hemácias, então, elas são nossos glóbulos vermelhos e elas vão pelo sangue até o pulmão. Vai ter uma imagem para eu poder explicar melhor depois. Elas vão ao pulmão quando nós respiramos oxigênio, pegam esse oxigênio e levam esse oxigênio para os tecidos que estão necessitando de oxigênio. As hemácias, nós temos 25 trilhões de hemácias no corpo, é muita hemácia. Mas como aqui diz, cada tipo de célula está especialmente adaptada para realizar uma ou algumas funções determinadas. Nós temos 25 trilhões de hemácias, porém, nós temos no total 100 trilhões de células no nosso corpo. Então as hemácias não são nada mais do que uma fração das células que nós temos no corpo. Além do que as hemácias são o maior número de células que nós temos no corpo. Então 25 trilhões de hemácias é o maior número de células de um tipo que nós temos no corpo. Apesar de termos muitas células, nosso corpo é feito de células, galera. Células que formam tecidos, esses tecidos que formam órgãos. Vamos para a seguinte. Embora as diversas células do corpo sejam acentuadamente diferentes umas das outras, todas elas possuem certas características básicas comuns. Exemplo, o oxigênio reage com carboidratos, gorduras e proteínas para liberar energia. Em todas as células isso acontece. Em todas as células o oxigênio reage com carboidratos, gorduras e proteínas para liberar energia. E em todas as células também, depois da produção de energia, depois desse metabolismo celular, tem um produto final. Então sempre vai ter um produto final depois do nosso metabolismo celular. Reprodução celular também em todas as células acontece, graças a Deus. Todas as nossas células, quando são destruídas, elas se regeneram. Elas criam outras células, não que elas sejam destruídas e voltam a viver, não. Elas são destruídas e novas células são criadas para poderem repor essas células que forem mortas. Lembrando, nós estamos falando de fisiologia. A homeostase é para manter o equilíbrio. Em caso de doenças, em caso de disfunções corporais e funcionais do corpo, lógico que nós vamos ter uma patologia, certo? Só que patologia a gente vai deixar para outros casos em outra matéria, que seria mais especificamente a fisiopatologia, que nós vamos tratar muito depois, certo? Vamos seguir. Fluido extracelular, o meio interno. Cheguei no lugar onde queria chegar. Cerca de 60% do corpo humano adulto é fluido, principalmente de uma solução aquosa de íons e outras substâncias. Nós temos dois fluidos no corpo: o fluido intracelular, fluido dentro das células, e o fluido extracelular, que é o fluido entre os espaços das células, onde podemos encontrar íons e nutrientes necessários para que as células se mantenham vivas. Então, fluido intracelular é o fluido que está dentro das células. Fluido dentro das células. O fluido extra é aquele fluido que fica ao redor das células. Essa imagem eu peguei do Google mesmo, não peguei do livro, só para demonstrar para vocês. O fluido intracelular seria este fluido que está aqui dentro das hemácias, dentro dessas células. Todo fluido que está aqui dentro, todo o líquido, o fluido que está aqui dentro, é o fluido intracelular. Esse fluido que está aqui fora é o fluido extracelular. Lógico, gente, lógico que isso é só um desenho. O fluido intracelular está em bem maior quantidade do que o fluido extracelular. Então o fluido que está dentro das células é em maior número. Como eu disse, nós temos 100 trilhões de células. Obviamente elas vão ter mais líquidos. O fluido extracelular, ele é apenas 1/3 do nosso fluido corporal, de todo o nosso fluido corporal. Diferenças entre os fluidos extracelular e intracelular. O fluido extracelular contém grandes quantidades de sódio, cloreto e íons bicarbonato, mais os nutrientes para as células como oxigênio, glicose, ácidos graxos e aminoácidos. Também contém dióxido de carbono, além de outros produtos de excreção. O fluido intracelular difere significativamente no fluido extracelular. Ele contém grandes quantidades de potássio, magnésio e íons fosfato, em vez de sódio e íons cloreto que são encontrados no fluido extracelular. Por que aqui diz
que ele... Onde que tá? Que ele difere significativamente do fluido extracelular. Porque ele tem íons diferentes, ele tem nutrientes diferentes e ele é muito importante para manter a manutenção de vida dessas células e desse fluido intracelular que está dentro das células. Então ele faz um intercâmbio desses nutrientes para poder manter a homeostase do corpo, para poder manter o equilíbrio do que é necessário para a vida de uma pessoa, de um indivíduo. Aqui eu coloquei uma nota na nossa videoaula. Nota: mecanismos especiais para o transporte de íons através das membranas celulares mantêm a diferença de concentração iônica entre os fluxos. Isso vai ser explicado no capítulo 4. Nós estamos apenas no capítulo 1, tem muito chão ainda para percorrer. Mecanismo homeostático dos principais sistemas funcionais. A homeostase é aonde eu queria chegar. O termo homeostase é usado pelos fisiologistas para definir a manutenção de condições quase constantes no meio interno. Então, ela define a manutenção de condições quase constantes. Então, ela faz com que o corpo chegue em equilíbrio. Ela equilibra para que tudo ocorra certo. Então, a homeostase não é nenhum, como posso dizer, apenas uma função, certo? É apenas um mecanismo que nós temos para manter o equilíbrio no nosso corpo. Isso é simples, isso é base, é muito fácil de saber. Sistema de transportes e mistura de fluido extracelular, o sistema circulatório do sangue. O fluido extracelular é transportado através de todas as partes do corpo em 2 estágios. O primeiro estágio é a movimentação de sangue pelo corpo nos vasos sanguíneos, e o segundo é a movimentação de fluido entre os capilares sanguíneos e os espaços intercelulares entre as células dos tecidos. Então nós temos aqui o primeiro estágio, que é a movimentação do sangue pelo corpo nos vasos sanguíneos. Então nós sabemos que nós temos uma circulação sanguínea, que ela passa por todo o nosso corpo, desde o coração até a ponta dos nossos dedos do pé. Então ela passa em todo o nosso corpo, a circulação, e ela leva o nosso líquido extracelular, obviamente, nosso fluido extracelular, e também a movimentação de fluido entre os capilares sanguíneos e os espaços intercelulares. Então, para quem já estudou anatomia, por exemplo, né, sabe que nós temos no nosso sistema circulatório, nós temos coração, artérias, veias, aí nós temos as arteriolas, os capilares, e depois nós temos as vênulas e as veias. Então nos capilares, que são nossos vasos menores, nossos vasos sanguíneos bem menores, por onde tem a mudança do sangue arterial pelo sangue venoso, é onde acontece, digamos, a troca essa movimentação do fluido extracelular, onde ele passa do nosso plasma sanguíneo até o nosso interstício, que é o lugar que está fora dos vasos sanguíneos, que eu vou explicar com uma imagem melhor agora. Todo o sangue da circulação atravessa o circuito circulatório inteiro, em média, uma vez a cada minuto, quando o corpo está em repouso, e até 6 vezes por minuto, quando a pessoa está extremamente ativa. Então vamos lá, explicar o que eu acabei de dizer. Vamos supor, espero que vocês estejam vendo minha flechinha, às vezes perco minha flechinha de vista. O sangue, cada vez que é bombeado daqui, ele vai percorrer todo o nosso corpo, ele vai descer aqui, vai vir pelos capilares, as daqui são artérias, vai vir para arteriolas, depois vai vir para a arteriola terminal, aí vai vir para os capilares, onde vai ter essa mudança do plasma para o interstício, onde eles vão trocar nutrientes, com exceção, galera, das proteínas plasmáticas. Elas não passam pelos capilares porque elas são maiores, elas são estruturas maiores, elas não conseguem passar pelos capilares, então elas atravessam os capilares direto. Então elas não podem passar dos capilares para o interstício. Então aqui explicando na imagem da direita, elas não podem passar dos capilares para o interstício. Então as proteínas plasmáticas, elas vão vir direto e vão para a vênula. Tá vendo que elas vão direto para a vênula. As paredes dos capilares são permeáveis à maioria das moléculas do plasma do sangue, com exceção das grandes moléculas de proteína plasmática, como eu havia dito. Portanto, grandes quantidades de fluido e de seus constituintes dissolvidos difundem-se em ambas as direções entre o sangue e os espaços do tecido, como mostrado pelas setas. Assim, o fluido extracelular em toda parte do corpo, tanto no plasma quanto no fluido intersticial, está continuamente sendo misturado, mantendo quase completamente a homogeneidade do fluido extracelular no corpo. Então, como explicou o texto aqui, nós recebemos o nosso plasma sanguíneo, o nosso sangue, e
Aqui nos capilares tem uma mudança, tem um transporte de nutrientes de um lado para o outro. Apenas a proteína plasmática, como eu disse, não passa por esses capilares, não faz essa troca. Assim, o fluido extrasselular em toda a parte do corpo, tanto no plasma quanto no fluido intersticial. O fluido intersticial é este fluido aqui, ele está no interstício. Então ele está entre os tecidos do corpo. E todo esse líquido intersticial, ele também não se passa, não é que eles vão chegar pelo menos aqui e vão passar para lá e vão passar para cá. Tem toda uma ordem que vai ser explicada em outros capítulos, porque tudo depende. Se, digamos, se a gente tem uma certa pressão aqui, uma certa quantidade também de um certo nutriente desse lado, e aqui desse lado nós temos muito pouco esse nutriente, obviamente vai por osmose. É uma explicação, vai por osmose, digamos. Então vai da maior concentração para menor concentração. Exatamente acontece o oposto. Quando tem mais concentração aqui e menos aqui, ele vai do maior para o menor. Só uma explicação básica, mas tudo depende de pressão e outros vários fatores que vão ser explicados nos próximos vídeos. Não se preocupem, nós temos todo um livro enorme e muito bom para ler. Eu adoro fisiologia, então não vai ter problema algum explicar para vocês. Origem dos nutrientes no fluido extracelular. Sistema respiratório. A membrana entre os alvéolos e o lúmen dos capilares pulmonares. A membrana alveolar tem apenas 0,4 a 2 micrômetros de espessura. Então vamos ler de novo. A membrana entre os alvéolos e o lúmen dos capilares pulmonares. A membrana alveolar tem apenas 0,4 a 2 micrômetros de espessura. Por que isso vem a ser interessante? Porque, como eu expliquei, nós respiramos O2, como vocês podem ver na imagem. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo em 480p pelo menos, para poder aumentar um pouco a imagem. Então, se vocês estiverem assistindo em 360p no player menor do YouTube, eu acho que vai ser um pouco complicado de vocês conseguirem ler algumas letras que estão muito pequenas e alguns esquemazinhos aqui do nosso texto. Nós respiramos oxigênio e liberamos dióxido de carbono. E como isso é feito? O nosso oxigênio ele é respirado, ele vem até nossos alvéolos, e dos alvéolos eles vão para os capilares pulmonares, que são os capilares sanguíneos que estão passando pelo pulmão para captar esse oxigênio e liberar dióxido de carbono. Então, eles passam e eles têm apenas 0,4 a 2 micrômetros de espessura, então eles não são impedidos por nada para eles atravessar, eles atravessam muito fácil essa camada, essas membranas que protegem, que separam os capilares dos alvéolos, então eles podem dissociar muito fácil no nosso plasma sanguíneo. Assim como acontece nos nossos capilares, que passam muito facilmente pelo interstício, acontece com os pulmões, os alvéolos e os nossos capilares alveolares. Origem dos nutrientes no fluido extracelular, mais um. Trato gastrointestinal. Uma grande parte do sangue bombeado pelo coração também flui através das paredes do trato gastrointestinal. Nutrientes são absorvidos para o fluido extracelular no sangue. O trato gastrointestinal, galera, ele é como se fosse uma reserva sanguínea que nós temos no corpo. Então, sempre que você sofrer, por exemplo, uma hemorragia ou alguma pessoa levar um tiro, por exemplo, o primeiro lugar que vai cortar o fluxo sanguíneo é o nosso sistema gastrointestinal. Então, o nosso sistema gastrointestinal ele corta o fluxo sanguíneo e envia o fluxo sanguíneo para as outras regiões que estão necessitando de fluxo sanguíneo. Em casos também de exercício físico, quando a gente vai fazer exercício físico, nossos músculos, por exemplo, músculos das extremidades precisam de mais oxigênio. Então, o que acontece? É cortado o fluxo sanguíneo do nosso sistema gastrointestinal, aumenta a frequência respiratória, fazendo com que a gente inspire mais oxigênio, e aumentando a capacidade sanguínea de outras regiões do nosso corpo, lógico, vai passar mais oxigênio pelos nossos capilares pulmonares. Isso vai acarretar uma maior captação de oxigênio desde os alvéolos para levar oxigênio para os nossos músculos que estão necessitando para poder se manter com energia e continuar com nossos exercícios. Nós temos aqui também, continuando com a origem dos nutrientes, no FEX, eu vou chamar de FEX, tá? O fluido extracelular, para a gente reduzir a palavra e também para ser bem mais fácil de lembrar. Então, quando eu falar FEX, vai ser fluido extracelular, e quando eu falar FIN, vai ser fluido intracelular. Então, lembre os nomes: FEX, fluido extracelular, e FIN, fluido intracelular. Eu vou usar essa nomenclatura em todos os meus vídeos quando nós tivermos que falar de FIN e FEX, então é bom vocês irem lembrando. Fígado e outros órgãos que realizam funções primordialmente metabólicas. Nem todas as substâncias absorvidas pelo trato gastrointestinal podem ser usadas na forma absorvida pelas células.
O fígado altera quimicamente muitas dessas substâncias para formas mais utilizáveis e outros tecidos como células adiposas, mucosas gástricas, rins e glândulas endócrinas também contribuem. Nós comemos muitos alimentos que nós não podemos digerir dessa forma adequadamente. Então, como diz o texto, nem todas as substâncias absorvidas pelo trato gastrointestinal podem ser usadas na forma absorvida pelas células. Então, além das células já conseguirem absorver essas substâncias, ainda no nosso corpo vão ter órgãos que vão realizar funções para poder mudar essa composição delas, para que elas possam ser utilizadas pelas células. Como eu disse, tudo trabalha no nosso corpo para manter a homeostase, para manter o equilíbrio. Origem dos nutrientes no fluido extracelular. Sistema músculo-esquelético. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Como o sistema músculo-esquelético se enquadra nas funções homeostáticas do corpo? Como ele consegue manter o equilíbrio? Como o nosso sistema músculo-esquelético, que são nossos músculos e o esqueleto, consegue fazer parte das funções homeostáticas do corpo para manter o equilíbrio do nosso corpo? A resposta é muito simples e óbvia, galera. Sem os nossos músculos e ossos, nós não seríamos possíveis de fazer nada. Então, quando nós estivéssemos com fome, para a gente ir comer alguma coisa, para manter o equilíbrio, para as nossas células pegarem esses alimentos e digerirem eles, nós simplesmente não poderíamos fazer isso sem músculos e ossos. A mesma coisa, quando nós estivermos com medo, nós não íamos poder fugir, porque nós não íamos ter músculos e ossos. Então, o sistema músculo-esquelético também se enquadra nas funções homeostáticas do corpo. Remoção dos produtos finais do metabolismo. Eu peço perdão a quem estiver vendo o vídeo, vocês estão ouvindo muito barulho de carro. Já é quase meio-dia aqui. E então é a hora do rush, tá? Andando gente pra tudo que é lado e tá tendo muito movimento de carro e minha janela é virada pra rua, então perdão, galera. Bom, vamos seguir. Remoção dos produtos finais do metabolismo. Remoção do dióxido de carbono pelos pulmões. O dióxido de carbono é o mais abundante de todos os produtos finais. O dióxido de carbono, assim como o oxigênio, como eu disse, ele é levado pelas hemácias para fora do nosso corpo, na nossa expiração. Então, vamos pro rim e logo depois eu explico para vocês sobre o dióxido de carbono e o oxigênio certinho para não pular nada, certo? Eu preparei já um esqueminha para vocês ali. Rins. Excreção de ureia, ácido úrico, excesso de íons e água. Filtra grandes quantidades de plasma e depois se absorve para o sangue aquelas substâncias necessárias ao corpo, tais como glicose, aminoácidos, quantidades adequadas de água e muito dos íons. Então a função do rim é filtrar todo o nosso sangue e eliminar dejetos que nós não precisamos. Então fazer uma excreção, uma eliminação de, por exemplo, ureia, ácido úrico, excesso de íons e até água. Porém, no nosso rim, antes mesmo de ser levado até a nossa bexiga, certas quantidades são reabsorvidas novamente para o sangue. Por exemplo, quantidades adequadas de água e muito dos íons são reabsorvidos para nossos túbulos renais novamente e eles vão até o fluxo sanguíneo. Lógico, porque imagina só, se você tomasse 1 litro de água, certo? Você tomou 1 litro de água, imagina se você urinasse 1 litro de água novamente. Ia ser demais, certo? Então não íamos ter nenhum proveito desse 1 litro de água. Então nós temos aí essa reabsorção mesmo pelos rins para que não ocorra nada de errado. Novamente chegamos à homeostase. Regulação das funções corporais. O sistema nervoso, que é um sistema muito legal de se estudar também, mas ele complica bastante. O sistema nervoso é composto por 3 partes principais. Então nós temos o sistema aferente sensitivo, o sistema nervoso central, o sistema eferente motor. Sistema aferente sensitivo, nós temos vários exemplos de sistema aferente sensitivos. Aferente sensitivo, um órgão aferente sensitivo. Os nossos olhos são aferentes, porque eles detectam a nossa visão, tudo que nós olhamos, eles detectam. Os nossos ouvidos também são órgãos sensitivos. Os nossos dedos também são. Por quê? Se você pegar, por exemplo, vamos pegar aqui uma régua. Se você pegar uma régua, você vai conseguir sentir a textura da régua, o formato da régua com o dedo. Se você tiver de olho fechado, você vai conseguir identificar a régua. Lógico, se você pegar um objeto que você nunca viu na vida, lógico que você não vai saber identificar, né? Por isso nós temos a visão, que é um órgão sensitivo. Aí nós temos o sistema nervoso central, que é composto pelo encéfalo e pelo nosso tronco encefálico, nossa medula espinhal. Nosso sistema nervoso central, ele recebe
as informações enviadas pelo sistema aferente sensitivo. Ele recebe todas as informações, por exemplo, quando nós estamos vendo, o nosso cérebro está recebendo essa informação. E nosso sistema nervoso central também, ele além de receber, ele armazena essa informação, ele é composto pela memória, sentimentos e várias outras coisas. Então, o sentimento não vem do coração, vem do cérebro, mais precisamente do hipotálamo. Mas futuramente vamos falar sobre isso. Mas em termos poéticos, não tem problema você dizer para tua namorada ou namorado que você ama ele de todo o coração, que ainda continua sendo bonito, galera. Nós temos por último o sistema eferente motor, que é o sistema motor, como diz, para os movimentos. Então, por exemplo, uma explicação que a doutora que me deu aula adorava usar: quando nós temos um prego, se nós pisarmos no prego, a primeira reação que nós temos é levantar nossa perna. Então, nosso sistema aferente, ele sentiu o prego, foi enviado uma resposta para nossa coluna vertebral, para nossa medula, certo? Dali volta uma informação, ela não sobe, já volta uma informação da medula, porque é uma informação muito rápida. Ela já volta por fibras motoras, fibras eferentes, eferente de efeito. Então lembre-se, aferente de aferência, eferente de efeito. Vem uma fibra eferente motora que vai fazer você levantar, vai fazer a movimentação para você levantar a sua perna e se proteger ou retirar sua perna do objeto doloroso. E nós temos também o sistema autônomo, que é um segmento do sistema nervoso muito importante. Autônomo já diz tudo, né? Autonomia, aquelas pessoas que se dizem autônomas, que trabalham por conta própria. Então, o sistema autônomo nada mais é do que um trabalho autônomo por conta própria. Você não precisa pensar para que ele funcione. Um exemplo disso, o nosso coração. Você não fica a cada segundo falando pro coração: bate, para, não é mesmo? A mesma coisa quando nós estamos engolindo também, por exemplo, um alimento. Nós não controlamos o nosso esôfago, várias outras coisas. A respiração também a gente não controla, então é o sistema nervoso autônomo. Lógico, você pode segurar por um tempo ou acelerar a respiração, mas comumente, se você não está reparando na tua respiração, é o sistema nervoso autônomo que está trabalhando nessa região. E aposto que agora você está reparando na sua respiração, e eu sei como isso é horrível, isso mata, dá uma agonia, e eu acabei de trollar vocês. Bom, vamos aqui para o próximo tópico. Vamos continuar falando aqui das regulações das funções corporais, e a gente parou no sistema hormonal de regulação, a regulação da função celular. Então, o sistema hormonal dos nossos hormônios é a regulação da função celular. Há no corpo 8 principais glândulas endócrinas que secretam substâncias químicas chamadas hormônios. Exemplo: o hormônio da tireoide aumenta as taxas da maioria das reações químicas em todas as células. A insulina controla o metabolismo da glicose. A insulina também ela é responsável por te impedir de queimar aquela gordurinha chata que você tem ali na região do abdômen. Infelizmente, a insulina tem essa função. Quando a gente está praticando exercícios físicos, ela vai e bloqueia o nosso fluxo sanguíneo. Isso impede que a gente tenha uma queima de gordura. Por isso que na maioria das vezes, quando a gente está se exercitando, a nossa barriga fica bem gelada. Nessa região do abdômen ela fica bem gelada, se você tiver uma gordurinha igual eu. Então, é uma das funções, infelizmente, da insulina. Os hormônios adrenocorticoides controlam o metabolismo dos íons sódio, potássio e de proteínas. O hormônio paratireoide controla o cálcio e o fosfato dos ossos. Então, o sistema hormonal ele atua conjuntamente com o sistema nervoso, sendo que o sistema nervoso ele tem duas funções, que é a função de controlar a nossa musculatura e a função secretória dos órgãos, né? E os hormônios aqui têm uma função de regulação celular e de fazer reações químicas em células, né? Reprodução. A reprodução às vezes não é tida como uma função homeostática, porém ela contribui sim na homeostase, fazendo com que sejam substituídos novos seres pelos seres que estão morrendo. Isso é um termo um pouco, digamos, bruto, um pouco forte, porém é realmente essa a função da nossa reprodução. Então ela age sim na nossa homeostase, ela faz parte da homeostase. E o livro completa essa explicação com essa frase: todas as estruturas do corpo são organizadas para manter a automaticidade e a continuidade da vida. Então, nós estamos nesse mundo apenas por passagem. Não se esqueçam disso, meus queridos. Sistema de controle do corpo.
O corpo humano possui milhares de sistemas de controle. O mais intricado deles é o sistema de controle genético. Isso vai ser explicado no capítulo 3, não se preocupem. Eu vou fazer videoaula, não se preocupe, eu vou jogar videoaula, vou fazer bastante videoaulas. Apesar de eu demorar bastante para fazer esses slides e essa gravação, não tem problema, eu vou fazer, não se preocupem. Muitos sistemas de controle operam dentro dos órgãos para controlar funções de partes individuais destes. Os outros ainda operam por todo o corpo para controlar as inter-relações entre os órgãos. Eu vou dar uns exemplos aqui. O sistema respiratório, por exemplo, ele opera em associação com o sistema nervoso e regula a concentração de dióxido no fluido extracelular. Eu vou explicar como ele regula essa concentração de dióxido. O fígado e o pâncreas regulam a concentração de glicose no fluido extracelular. E os rins regulam a concentração de hidrogênio, sódio, potássio, fosfato e de outros íons no fez. Exemplos de mecanismos de controle. A gente tem aqui a regulação das concentrações de oxigênio e dióxido do carbono no fez. Como eu tinha explicado, como eu tinha falado para vocês, eu ia dar uma explicação melhor. E eu vou dar essa explicação melhor agora, dessa regulação de concentração de O2 e CO2 no nosso fez. Eu vou explicar primeiro do O2 para vocês. Pelo fato do oxigênio ser uma das principais substâncias necessárias para as reações químicas nas células, o organismo dispõe de um mecanismo de controle especial. Este mecanismo depende exclusivamente da hemoglobina, que está presente em todas as hemácias. Então, a hemoglobina é uma das estruturas da hemácia. Ela está presente na hemácia e ela tem uma afinidade muito grande com o oxigênio. Então, quando a hemácia está passando pelo nosso fluxo sanguíneo nos nossos capilares alveolares, ela se liga logo no oxigênio que está nos alvéolos, o alvéolo passa até os nossos capilares e ele se liga a essa hemoglobina e essa hemoglobina traz assim o O2 para a nossa hemácia. E aí a hemoglobina vai percorrer todo o sangue junto com o O2 até os tecidos. Se o tecido ele tem uma necessidade de O2, se ele tem pouca quantidade de O2, essa hemoglobina ela vai liberar esse O2 para esse tecido até que ele esteja com quantidade de oxigênio suficiente. Em caso desse tecido ter quantidade suficiente já de oxigênio, essa hemoglobina ela vai perceber que tem oxigênio suficiente. Como que ela percebe? Ela tem uma afinidade muito grande com o oxigênio. Então ela percebe a quantidade de oxigênio que tem naquele lugar. Então ela não vai liberar o seu oxigênio. Ela vai andar mais pelo sangue até achar um tecido que esteja necessitando de oxigênio. Essa regulação é chamada de função de tamponamento do oxigênio pela hemoglobina. Então nós temos aqui a função de tamponamento do oxigênio pela hemoglobina, que foi o que eu acabei de explicar. Então eu recomendo que vocês anotem tudo certinho, que está principalmente em negrito as explicações que eu estou dando extra aqui. Continuando agora a explicação do dióxido de carbono. A concentração de dióxido de carbono no fez é regulada de forma diferente da do O2. O dióxido de carbono é o produto final das reações oxidativas das células. Então nós temos aqui um produto final, que é o dióxido de carbono. Por isso que nós respiramos oxigênio e soltamos dióxido. Quando o nosso oxigênio entra no nosso corpo, se liga a hemoglobina, vai com a hemácia até um tecido que esteja necessitando de oxigênio. E lá ele vai se unir às células desse determinado tecido. Essas células vão oxidar esse oxigênio e vai liberar CO2. Então aqui dá uma explicação disso. O CO2 não pode ser acumulado no líquido tecidual. E por quê? Pois deteria a reação de conversão de energia nas células. Ia deter a conversão de energia, diminuindo a energia, diminui o metabolismo. Então, uma concentração mais alta que o normal de dióxido de carbono no sangue excita o centro respiratório. Ou seja, quando aumenta o dióxido de carbono, para não ter essa diminuição de produção de energia, é enviado um estímulo até o nosso sistema nervoso. Lá o nosso centro respiratório vai aumentar a nossa frequência respiratória, vai ter um aumento da nossa frequência respiratória para a gente poder expulsar esse dióxido de carbono excessivo que nós temos no nosso organismo. Então, uma concentração mais alta, vou ler de novo, que o normal de dióxido de carbono no sangue excita o centro respiratório, fazendo com que a pessoa respire rápida e profundamente. E esse processo de respiração rápida e profunda para tirar o dióxido de carbono em excesso que há no organismo vai durar até que os níveis de dióxido de carbono e oxigênio estejam novamente em equilíbrio, chegando assim na homeostase. Regulação da pressão sanguínea arterial, uma parte muito interessante.
Vários sistemas contribuem para a regulação da pressão sanguínea arterial. Um deles, o sistema baroreceptor, que é um simples e excelente exemplo de um mecanismo de controle de ação rápida. Então vamos explicar aqui os baroreceptores. Os baroreceptores, vejam esse esquema aqui, a gente encontra os baroreceptores em dois lugares. Na nossa bifurcação da artéria carótida e no nosso arco cajado da nossa aorta. Então nós temos baroreceptores nessas duas localizações, arco cajado e bifurcação carotídea. Quando a pressão aumenta nesses casos, então vai ter uma dilatação dos vasos, vai ter uma dilatação. E com esse estiramento da parede desses vasos, vai ser enviado um estímulo até o nosso sistema nervoso central, lá no nosso tronco encefálico. Vai voltar uma informação para o nosso coração para inibir o sistema simpático do nosso corpo. Então, o sistema simpático ele vai inibir o coração. O que vai fazer? Vai fazer ter uma diminuição da frequência cardíaca. Tendo uma diminuição da frequência cardíaca, a gente vai ter uma diminuição de fluxo. Como esse fluxo é muito pouco, ele vai chegar lá nas nossas artérias periféricas e vai ter uma dilatação dessas artérias. Então, dilatando essas artérias vai diminuir a pressão. Pensem, por exemplo, eu uso o exemplo de uma mangueira. Pensem que vocês dobraram uma mangueira. Não está passando fluxo suficiente e a pressão criada ali é muito alta. Vocês querem apenas que passe fluxo. Então vocês vão desdobrar, vai diminuir essa pressão e vai passar fluxo. Então tem uma diminuição da nossa pressão arterial. Acontece a mesma coisa na regulação da nossa pressão sanguínea se ela estiver muito baixa. Então, se a pressão estiver muito baixa, é enviado novamente um estímulo até o nosso sistema nervoso. O nosso sistema nervoso vai excitar o nosso sistema simpático. O sistema simpático vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar a contração nas artérias periféricas, vai ter uma vasoconstrição nas artérias periféricas. Então, vai ter um aumento da nossa pressão. Faixas normais e características físicas de importantes constituintes do FEX. A gente tem aqui faixas normais dos nossos constituintes do FEX, que mostram os constituintes importantes e características físicas do fluido extracelular. Nós temos aqui dióxido de carbono, oxigênio, sódio, potássio, cálcio, cloreto, bicarbonato, glicose, temperatura corpórea e ácido base. E onde que eu quero chegar com isso? É que nós temos um valor normal, uma faixa normal e um limite aproximado não letal em curto prazo. Porém, se esse prazo for aumentado, a gente pode ter aí alguma patologia ou então inclusive a morte da pessoa. Então vamos falar aqui um pouco do ácido base, nosso pH sanguíneo, nosso pH corporal. Nós temos um valor de 7,4 normal e uma faixa normal entre 7,3 a 7,5. Então a gente pode ver que o limite aproximado não letal em longo prazo, é de 6,9 ou 8. Então, diminuindo apenas 0,4 ou 0,5 a mais, já temos aí um valor perigoso. A gente tem uma temperatura corpórea de 98,4, que está aqui um valor em Fahrenheit. Então, seria 37 graus Celsius a nossa temperatura corpórea normal. A nossa faixa normal aí é de 37 novamente, certo? E aí nós temos aqui um limite aproximado, muito perigoso inclusive, de 65 a 110 Fahrenheit ou 18,3 a 43,3 graus Celsius. Então é muito perigoso quando nós temos um aumento da temperatura. Por quê? Se aumenta a nossa temperatura, então vai ter um aumento do nosso metabolismo. Esse aumento do metabolismo ele pode acabar ocasionando uma destruição celular. Então, temperatura elevada demais, aumento no metabolismo excessivo, morte e destruição das nossas células. Agora vamos falar um pouco do nosso potássio. Nosso potássio pode ter valor elevado ou valor inferior à nossa faixa normal. Nossa faixa normal de íon potássio é de 38 a 5. Nosso valor normal aqui é de 4,2 e nosso limite aproximado é de 1,5 a 9. Então o que acontece se nós tivermos pouco potássio no nosso FEX? Se a gente tiver pouco potássio no nosso FEX, simplesmente a gente pode ter uma paralisia. A gente aí vê um caso de paralisia. Por quê? Porque o nosso potássio é muito importante para a nossa transmissão de impulsos nervosos. Então, com uma transmissão de impulsos nervosos interrompida por falta de potássio,
a gente acaba tendo uma paralisia, a pessoa não pode se mover, certo? E com excesso de potássio já pode causar uma hiperpotassêmia. O que é uma hiperpotassêmia? A hiperpotassêmia vai acabar ocasionando um aumento desses impulsos, certo? Vai aumentar os impulsos e vai ter uma arritmia cardíaca. Com essa arritmia cardíaca, o coração ele pode até deixar de bater. A gente não precisa adentrar muito aqui nesse assunto porque a gente está em fisiologia. Era só para mostrar mesmo o valor normal e por que é importante a nossa homeostásia. Vamos falar um pouco da natureza do feedback negativo da maioria dos sistemas de controle. Para quem é brasileiro, estuda no exterior, em algum lugar de língua estrangeira, como por exemplo o espanhol, vocês devem estudar isso aqui como retroalimentação. Então vocês vão ver como retroalimentação negativa e não feedback, beleza? Então, a maioria dos sistemas de controle do organismo age por feedback negativo, o que pode ser bem explicado pela revisão de alguns dos sistemas de controle homeostáticos mencionados anteriormente. Por exemplo, o CO2. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como funciona o sistema de regulação do CO2? 5 segundos para pensar. Não? Voltando à explicação então. Quando tem um aumento de dióxido de carbono no nosso corpo, é enviado um estímulo até o nosso sistema nervoso. O sistema nervoso então faz com que aumente a nossa frequência respiratória para a gente poder expulsar todo esse excesso de dióxido de carbono. A mesma coisa na pressão arterial. No primeiro caso do dióxido de carbono aqui a gente tem um estímulo do nosso centro respiratório. Na pressão arterial a gente tem os baroreceptores, por exemplo, que com um aumento eles se estiram, eles recebem esse estímulo, enviam outro estímulo até o sistema nervoso e de lá eles fazem uma inibição do nosso sistema simpático, que isso vai fazer com que a gente tenha aí uma diminuição da frequência cardíaca e vai aumentar a dilatação dos vasos periféricos, fazendo assim com que tenha uma diminuição da pressão. Então, se você pensar, esse feedback negativo é negativo porque ele age contrariamente ao que nós tínhamos anteriormente. Então, com a pressão alta, ele vai agir para que tenha uma pressão baixa. Com o dióxido de carbono elevado, ele vai agir para que tenha um dióxido de carbono diminuído. Então, ele age negativamente, ele age ao contrário. Portanto, em geral, se algum fator se torna excessivo ou deficiente, um sistema de controle inicia um feedback negativo, que consiste em uma série de alterações que recuperam o valor médio do fator, mantendo assim a homeostásia. Como eu expliquei. Ganho de um sistema de controle. O grau de eficiência com o qual um sistema de controle mantém constantes as condições é determinado pelo ganho do feedback negativo. O ganho do sistema é calculado pela seguinte fórmula: ganho igual a correção sobre erro. Então a gente tem a nossa primeira formulinha aqui sobre o ganho de sistema de controle. Eu vou explicar aqui com esse exemplo. A gente está falando de sistema de controle até agora, certo? Por exemplo, nosso sistema de controle da pressão arterial, do CO2, que eu acabei de explicar novamente. Então aqui, ó, a gente tem um paciente. Vamos assumir que um grande volume de sangue seja transfundido em uma pessoa cujo sistema de controle de pressão pelo baroreceptor não esteja funcionando. Então a gente tem aqui um paciente sem o sistema de controle baroreceptor. E a pressão arterial sobe do nível normal de 100 mm de mercúrio, que é a nossa pressão arterial normal, para 175 mm de mercúrio. Então aqui a gente tem um paciente sem baroreceptor, com uma transfusão de sangue e com um aumento de pressão de 100 para 175 mm de mercúrio pelo fato dele ter recebido essa transfusão e não ter baroreceptor. Aqui segundo caso, então suponhamos que o mesmo volume de sangue seja injetado na mesma pessoa quando o sistema baroreceptor estiver funcionando. E desta vez a pressão sobe apenas 25 mm de mercúrio. Vocês viram que quando o sistema baroreceptor está funcionando, a gente tem aqui um aumento de apenas 25 mm de mercúrio na pressão sanguínea por essa transfusão de sangue que esse paciente acabou de receber. Então, voltando a essa formulinha aqui, antes de um pouco a gente vai fazer uma continha. Então, de 100 vai para 175 e de 100 vai para 125, porque é um ganho de 25 mm, certo? 175 menos 25, a gente tem aí menos 50. Então, a nossa correção foi de menos 50, diminuiu 50 com o nosso sistema baroreceptor, correto? Entenderam o que eu estou falando?
Então, nosso sistema barorreceptor fez uma diminuição aí, uma correção de menos 50. E o nosso erro foi de 25 mm de mercúrio mesmo. Então, o nosso sistema barorreceptor, ele não é perfeito. Então, a gente tem a correção menos 50, o erro de mais 25. Então, menos 50 sobre 25 dá menos 2. Então, nós temos um ganho aí de menos 2. Então, aí a gente tem um controle de pressão de 1/3 do que seria sem o nosso barorreceptor. O ganho do sistema que controla a temperatura interna do corpo quando uma pessoa é exposta a um clima moderadamente frio é de aproximadamente menos 33. Portanto, o sistema de controle da temperatura é muito mais eficiente do que o sistema barorreceptor de controle da pressão. A gente vem agora para o feedback positivo, também existe. O feedback positivo pode às vezes causar ciclos viciosos e morte, por isso que o nosso organismo trabalha muito com feedback negativo. Porque essencialmente todos os sistemas de controle do organismo operam por feedback negativo ao invés de por feedback positivo. Na verdade, essa resposta é muito simples. Se nós considerarmos a natureza do feedback positivo, imediatamente percebemos que o feedback positivo não leva à estabilidade, e sim à instabilidade e geralmente à morte. Agora pensem comigo. Imaginem um aumento de pressão, correto? Em vez do nosso feedback negativo, para baixar nossa pressão, a gente recebe um feedback positivo. O nosso feedback positivo vai fazer o quê? Vai enviar no caso, iria enviar um estímulo para o nosso sistema nervoso central, ia voltar um estímulo para o nosso coração, excitando ainda mais o nosso sistema nervoso simpático. Isso ia fazer com que aumentasse a frequência cardíaca, aumentando a contração das artérias periféricas, aumentando a pressão, e a pessoa poderia até padecer por causa disso. Muito perigoso. Então vamos imaginar aqui que nós vamos ter uma pessoa, certo, que perdeu 2 litros de sangue. Mas antes a gente vai ver aqui esse gráfico. Eficácia do bombeamento cardíaco. A gente tem aqui uma eficácia de 100% quando o nosso coração bombeia 5 litros por minuto. Então o correto, o certo, né, o nível certo do nosso coração é que ele bombeie 5 litros de sangue por minuto. E no caso de um sangramento de 2 litros, digamos que a pessoa ela sofre um acidente e sangra 2 litros. Aí o que acontece? Com o sangramento de 2 litros, a pessoa perde bastante sangue, ela vai ter uma diminuição da frequência cardíaca, menos sangue vai ser bombeado, vai ter uma diminuição da pressão sanguínea também, e tendo uma diminuição da pressão e do bombeamento também, menos sangue vai chegar até nossas artérias coronárias, que são as artérias que irrigam o nosso coração. Com menos sangue chegando às artérias coronárias, o coração vai ficar ainda mais fraco, bombeando ainda mais fraco, diminuindo mais a pressão, chegando menos sangue novamente em nossas artérias coronárias, nossa contração cardíaca vai ser ainda mais fraca e torna-se todo um ciclo vicioso. Então, por isso nós podemos afirmar que o feedback positivo pode às vezes causar ciclos viciosos e morte. O feedback positivo é mais conhecido como ciclo vicioso, mas o feedback positivo moderado pode ser superado pelo mecanismo de controle do feedback negativo do corpo, e o ciclo vicioso não se desenvolve. Em que caso acontece isso? Por exemplo, a gente tem aqui uma pessoa bombeando 5 litros de sangue na sua eficácia máxima, e aí ela perde apenas 1 litro de sangue. O que acontece? 1 litro de sangue não é quantidade suficiente para que a pessoa para que o coração fique debilitado, para que não chegue sangue suficiente nas nossas artérias coronárias e para que diminua tanta pressão. Então o que vai acontecer? Nós vamos receber um estímulo no nosso sistema de feedback negativo que vai ultrapassar esse feedback positivo para levar até o normal novamente a eficácia do bombeamento cardíaco. Então o nosso feedback negativo ele superou aqui o mecanismo do feedback positivo e o ciclo vicioso não se desenvolve. O feedback positivo pode às vezes ser útil. Por exemplo, na coagulação sanguínea, as enzimas usadas são chamadas de fatores de coagulação. Na coagulação sanguínea, o feedback positivo acontece o quê? A gente tem um rompimento das nossas artérias, então é enviado rapidamente as nossas enzimas, nossos fatores de coagulação, para tapar aí esse buraco que foi feito na nossa artéria, esse rompimento desse vaso. E o que vai acontecer? Com esse rompimento, vai ser enviado essas enzimas para taparem esse buraco, e então
vai ter um feedback positivo. Esse feedback positivo, ele vai mandar mais enzimas. Para melhorar isso, o feedback positivo vai mandar mais e mais e mais enzimas, até que nós tenhamos aí esse fator de coagulação. E isso também é muito perigoso, por quê? Porque ele pode acabar criando realmente um coágulo. Esses fatores de coagulação, essas enzimas, elas podem criar um coágulo aí e impedir a passagem do sangue por essa artéria, fazendo aí uma placa aterosclerótica. O parto, contrações uterinas, mais um fator onde feedback positivo é útil. Quando na hora do parto, na hora das contrações uterinas, quanto mais contração possível ela fizer e o bebê passou pelo canal do útero, então o que acontece? Essa abertura do canal uterino vai fazer com que sejam enviados estímulos para aumentar ainda mais a contração para que o bebê possa nascer. Porém, se a contração não for suficiente, a contração que estiver sendo feita não for suficiente, então as contrações uterinas são cortadas e essas contrações só vão poder ser feitas novamente depois de alguns dias. Então aí é perigoso e é necessário um parto cesariano. Sinais nervosos, o potencial de ação, isso a gente vai ver também futuramente, nos próximos capítulos. O nosso potencial de ação, ele despolariza o começo de uma membrana para enviar um sinal. Então ele vai despolarizar o começo desse sinal e ele vai despolarizando até poder enviar o estímulo. Eu não vou entrar muito em detalhes aqui porque vocês ainda vão estar um pouco confusos sobre isso e a gente vai desenvolver esse tema um pouco melhor daqui para frente. Tipos mais complexos de sistema de controle, o controle adaptativo. Mais adiante, quando estudarmos o sistema nervoso, veremos que esse sistema contém grande número de mecanismos de controles interconectados. Alguns movimentos do corpo ocorrem tão rapidamente que não há tempo suficiente para que os sinais nervosos percorram todo o caminho da periferia do corpo até o cérebro, e então novamente voltem à periferia para controlar o movimento. Portanto, o cérebro usa um princípio chamado de controle por feedback forward, para provocar as necessárias contrações musculares. Por exemplo, eu acabei até de falar para vocês, se você pisar num prego, se você for pisar num prego, você se machucar com o prego, na hora o seu pé vai levantar. Porém, esse estímulo, que é a nossa via aferente, na hora que ela sente o machucado, esse estímulo aferente são detectados pelos nossos receptores que vão enviar um estímulo. Porém, eles não vão ter tempo de chegar até o nosso cérebro para eles poderem organizar essa informação para enviar uma resposta para a gente poder levantar o nosso pé. Então o que acontece? Acontece um arco reflexo. Essa informação aferente é enviada até a nossa medula. Da medula mesmo, a gente tem uma sinapse, envia um neurônio eferente que ele vai agir em um músculo e esse músculo vai fazer a gente elevar a nossa perna. Então, galera, a gente chegou aqui no final. Resumo: a automaticidade do corpo. Essa parte aqui está totalmente no livro. Esse último pedaço que eu peguei totalmente do livro porque era impossível de resumir ainda mais isso. E aqui está escrito com perfeição. Então, eu vou ler com vocês. A finalidade deste capítulo foi a de destacar, em primeiro lugar, a organização geral do corpo e, em segundo lugar, os meios pelos quais as diferentes partes do corpo operam em harmonia. Em suma, o corpo é, na verdade, uma sociedade de cerca de 100 trilhões de células organizadas em estruturas funcionais distintas, algumas das quais são chamadas de órgãos. Cada estrutura funcional contribui com sua parcela para a manutenção das condições homeostáticas no fluido extracelular, que é chamado de meio interno. Enquanto as condições normais forem mantidas neste meio interno, as células do corpo continuam vivendo e funcionando adequadamente. Cada célula se beneficia da homeostase e contribui com sua parcela para a manutenção da mesma. Esta interação recíproca proporciona automaticidade contínua do corpo até que um ou mais sistemas funcionais percam sua capacidade de contribuir com sua parcela de função. Quando isso acontece, todas as células do corpo sofrem. Uma disfunção extrema leva à morte, uma disfunção moderada leva a uma doença. Então é isso, galera. Eu espero bastante que eu tenha conseguido ajudar vocês. Eu espero que o vídeo não fique muito comprido. Eu sei que deu mais ou menos 1h30 de gravação. Eu falei bastante, minha garganta já tá bem rouca.
mas eu espero que eu tenha ajudado bastante vocês com essa videoaula. Então se vocês gostaram do vídeo, por favor, não se esqueçam, curtam aqui, enviem esses vídeos para seus colegas, para que ajude eles também e para ajudar na divulgação do meu canal, um canal novo, vocês sabem que não recebe muitas visualizações. Se inscrevam no meu canal aqui embaixo. Se vocês se inscreverem, se vocês tiverem uma conta do Google, uma conta do YouTube, se vocês se inscreverem no meu canal, vocês vão receber a atualização do meu canal no seu e-mail, ou então na sua box aí de inscritos do seu canal, e aí você vai poder ver todas as minhas atualizações que eu vou lançando semanalmente aí, mensalmente. Sempre que eu for lançando vídeo novo, você vai estar por dentro do assunto. Se você tiver algum pedido de alguma aula que eu possa dar, de alguma outra matéria, que não se preocupe, fisiologia eu vou continuar dando, eu vou seguindo o livro, não se preocupe por isso. Mas se tiverem pedido de outra matéria que eu já tenha dado na faculdade, que eu esteja por dentro, eu faço sim um vídeo, eu estudo bastante e tento aí dar uma ajudada pra vocês. Então é isso, galera, obrigado por terem assistido o vídeo, eu espero que eu tenha ajudado. Até mais.